Muito boa tarde a todos e a todas, tantos quanto quem está cá presente, quanto quem nos acompanha via web. Vamos iniciar a nossa reunião, como sabem, dividida em duas partes. Uma primeira parte de audições, que vamos iniciar de imediato, e uma segunda parte, a reunião ordinária, por assim dizer. Nesta primeira parte, temos uma audição com representantes do movimento cívico SOS SAD, a quem aproveito de imediato para cumprimentar e saudar. Muito obrigado pela presença. Depois, às 15 horas, teremos a audição com o Presidente do Conselho de Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, concessionários do terminal T-Por-7 e capitão da Capitania do Porto de Setúbal, que também estão todas confirmadas. Foi enviado a todos os presentes, e nomeadamente aos seus representantes do movimento cívico, a grelha desta audição. Começa por uma apresentação do requerimento pelos grupos parlamentares que requereram a presença das diferentes entidades, neste caso concreto, o Grupo Parlamentar do PAN e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que irão fazer uma apresentação inicial das razões desse mesmo requerimento. Seguir-se-á uma intervenção inicial dos requeridos, que distribuem, como muito bem entender, pelos diferentes elementos que possam estar presentes em representação do movimento, num tempo máximo de 10 minutos. Depois teremos as perguntas, as questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares, tendo um tempo estimado de 3 minutos para cada grupo parlamentar, e no final uma resposta global às questões que possam ser colocadas pelos diferentes grupos, pela parte dos requeridos, da entidade, neste caso concreto, do movimento cívico, num total máximo de 15 minutos. Posto isto, e sem mais demoras, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, creio que é a Sra. Deputada Bibiana Cunha, que nos está a acompanhar via web. Boa tarde, Sra. Deputada. Está-nos a ouvir? Perfeitamente, Sr. Presidente. Muito bem, muito gosto em ouvi-la. Faça favor de apresentar o requerimento do PAN sobre esta mesma matéria. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, assim como cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes e, evidentemente, um cumprimento especial para a SOS SAD, um movimento cívico que tem vindo a fazer trabalho muito relevante na proteção precisamente deste estuário e tem vindo a trazer a público, a expor aquelas que são muitas vezes as agressões ambientais que evidentemente depois são também sociais àquele que é um ecossistema que evidentemente temos que nos mobilizar para melhor proteger e portanto fez-nos todo o sentido pedir a audição deste movimento cívico, precisamente por denúncias que vieram a público já em janeiro passado, relativamente a ações de poluição que estariam a acontecer, nomeadamente na praia da Mitrena e que estariam a estender-se até Alcácer do Sal. Estamos a falar de ações de poluição com potencial gravoso de destruição daqueles ecossistemas e, de acordo com a informação que veio a público e que recebemos, fala-se de descargas de lamas cinzentas que estariam a invadir a paisagem, a soterrar os chapais, a vegetação e a transformar as águas do estuário do Sado num lodo movediço e que se tornaria mortífero para as pessoas, para as espécies que ali habitam. Estas lamas também ameaçavam invadir os lençóis aquíferos que alimentam a vegetação da zona e colocar em causa todo este habitat. Na altura desconhecia-se a fonte de poluição, existiam indícios de que poderá ter tido origem nas dragagens no terminal da Sé.
Cécil. E eu gostaria de relembrar nesta apresentação deste requerimento é que, de facto, nesta localização inicia-se um território delimitado pela Convenção Internacional de Ramsar, que não só representa um dos primeiros tratados internacionais sobre conservação, mas que alerta precisamente para a necessidade de proteção das zonas úmidas, em especial enquanto habitat de aves aquáticas. E no passado dia 2 de fevereiro comemoramos o Dia Mundial das Zonas Úmidas, mas a melhor forma de comemorarmos os dias mundiais é levando a cabo aquilo que eles preconizam. E por isso, evidentemente, ainda mais a necessidade desta audição, porque há vários aspectos a apurar sobre estas descargas, e o que gostaríamos de pedir à SOS SADO é que possa partilhar com esta Comissão Parlamentar, com a Comissão Parlamentar do Ambiente, tudo aquilo que considera relevante sobre estas mesmas descargas e saber as expectativas deste movimento em relação ao trabalho da Assembleia da República e do Governo em relação a este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Sandra Cunha, quem saúdo pela presença nesta comissão. Seja bem-vinda. Faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar puxar isto aqui um bocadinho mais para a frente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos e todas, especialmente os representantes do movimento SOS SADO. O Bloco de Esquerda fez um requerimento, que é em tudo semelhante àquilo que é também o requerimento apresentado pelo PAN, e, portanto, que versa exatamente sobre a mesma matéria e que procura chamar várias entidades, entre as quais a SOS SADO, que foi a primeira entidade a denunciar este rebentamento de sedimentos e este derrame de lamas no estuário do Sado, naquela que é uma zona especial de conservação e uma zona de proteção especial do estuário do Sado. Portanto, esta foi um derrame de lamas que se estendeu, que iniciou, ou pelo menos que se deu conta dele no dia 9 de janeiro, e só 15 dias depois o ICNF terá lá ido, e também só há algum tempo depois a TEPOR7 terá reconhecido que o derrame das lamas se devia, portanto, aos seus sedimentos, aos seus dragados que rebentaram e, portanto, que se alastraram. Sabemos também que uma das respostas que a TEPOR7 terá dado seria que estavam a monitorizar a situação e, portanto, que também se esperava que os movimentos naturais das marés dessem conta do recado e, efetivamente, também houve notícia de que a 20 de janeiro, portanto, esses cerca de 15 dias depois, as lamas já estariam a chegar a Alcácer do Sal. Portanto, queríamos confirmar estes factos, queríamos também, com este requerimento, perceber se, entretanto, houve novos desenvolvimentos, perceber se houve novos desenvolvimentos em relação àquilo que foram as consequências e exatamente que consequências é que este derrame de lamas trouxe, para além, enfim, daquelas que já conhecemos relativamente à degradação da fauna, da flora, da biodiversidade. Também, a nível económico, que tipo de consequências é que se registaram ou se podem vir a registar, e também perceber se houve mais desenvolvimentos por parte das entidades responsáveis, não só da TEPOR7, mas também da Simpor e da Cécil, não é? E, obviamente, da administração dos portos de Setúbal e Sesimbra, não só com vista, portanto, a ações com vista à remoção das lamas, mas também com vista ao ressarcimento de quaisquer efeitos negativos que possam ter decorrido e também aquilo que são medidas de contenção e medidas de prevenção para que as mesmas coisas não se voltem a acontecer. Nós sabemos que nestas coisas do ambiente, e especialmente as coisas que têm acontecido no estuário do Sado, são sempre monitorizadas, mas não acontece nada para além disso, e é verdade que os acidentes acontecem, eu estou mesmo a terminar, não acontecem, enfim, não são propositados, são acidentes, mas por isso mesmo acontecem, e a verdade é que depois nunca há responsáveis, e portanto queríamos ouvir a SOS SADO a este respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Feitas as apresentações dos requerimentos, passo a palavra
aos seus representantes de audição Movimento Cívico SOS SAD. Tanto quanto tenho informação, estará presente ou estão presentes o Sr. David Nascimento e a Dona Maria Cardoso, a quem passo a palavra e fazem a intervenção, distribuída, se assim entenderem, e como muito bem quiserem, num período máximo, repito, de 10 minutos. Muito boa tarde, façam um favor. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecemos o convite que nos foi endereçado para tentarmos ajudar a compreender o que é que foi este desastre ambiental que ocorreu nesta zona tão rica e tão diversa que é a história do SAD, e ajudar também a compreender melhor não só os acontecimentos, como também as suas consequências, embora acreditemos que a audição seguinte possa ser mais enriquecedora nessa perspectiva, ou pelo menos assim o esperamos, e sobretudo, e porque é para nós a pedra de toque de todo este assunto do derrame no Sapal da Mitrena, perceber como é que é possível, ou em que contornos é que uma obra destas é feita, qual a sua cobertura legal e qual o grau de responsabilização dos intervenientes, tendo em conta que as coisas aparentemente não correram bem. Começaremos a nossa breve exposição por fazer um rápido apanhado daquilo que foi a nossa experiência desta situação que ocorreu na Mitrena, uma vez que é um facto que nós, os dados que temos, são dados que vamos recolhendo com muita dificuldade. Há sempre um manto de opacidade relativamente a tudo o que se passa na cintura industrial do estuário do SAD, que torna muito difícil o diálogo com as instituições que fiscalizam esta área e com as entidades que ali operam e, portanto, que fazem uso do estuário do SAD para desenvolver as suas atividades económicas. A primeira vez que tomámos conhecimento de que algo de errado se estava a passar no Sapal da Mitrena foi no dia 17 de janeiro, quando alguns populares que frequentaram a zona nos fizeram chegar denúncias em registro vídeo da ocorrência de um enorme derrame de lamas cinzentas escuras em toda uma área já para lá da cintura industrial, portanto já fora da zona administrada pela administração do Porto de Setúbal e já em zona, como muito bem disse a senhora deputada Diana Cunha, de Convenção Ramsar e de proteção especial do estuário do SAD. Os vídeos que nos fizeram chegar efetivamente demonstravam que havia já uma área bastante considerável do Sapal, que estava coberta por estas lamas, o que incluía não só uma natural inquinação dos lençóis aquáticos da zona, como também o soterramento e compactação da vegetação ali presente e também da comunidade bentónica e, portanto, de algumas espécies animais que fazem daquela zona a sua área de nidificação. É importante referir que esta zona da Mitrena, para além de fazer parte portanto, de todas estas convenções e zonas delimitadas que protegem a área do estuário do SAD, é também um local onde os populares, os setubalenses, por norma, tendem a deslocar-se e fazer alguma recolha de bivalves como complemento da alimentação familiar e, em alguns casos, até como complemento de subsistência económica. E, portanto, foi assim que nos foram feitas chegar essas denúncias. Imediatamente procurámos obter mais informações no terreno, o que, nesta altura, se reveste de particular dificuldade, para confirmar o que é que se estava a passar. À medida que fomos recebendo mais materiais e que obtivemos confirmação no terreno de que, efetivamente, algo de anormal se estava a passar, decidimos, então, avançar com uma denúncia pública da situação, uma vez que não houve qualquer tipo de comunicação por parte das entidades de que teriam conhecimento de que algo se estaria ali a passar. Entretanto, alguns dias mais tarde, houve uma primeira informação pública por parte da concessionária do terminal imediatamente adjacente, que explicou, ou que terá explicado, que a ocorrência confirmou efetivamente a existência de um acidente ambiental, tendo-se referido a esse acidente como um fenómeno, uma expressão que nos deixa com alguma curiosidade pela sua riqueza léxica, e onde efetivamente informavam que a 9 de janeiro, e portanto mais de uma semana antes das primeiras denúncias que nos foram feitas chegar, teria havido uma escorrência de sedimentos originários de uns trabalhos de dragagem que estariam a ser feitos nesse terminal. Essa comunicação, que acredito que as senhoras e os senhores deputados tenham tido também acesso, e que já foi, aliás, mencionada pela senhora deputada do Bloco de Esquerda,
faz referência a este acidente, faz enfim, aquilo que na nossa perspectiva é uma menorização da gravidade da ocorrência, não explica as circunstâncias dessa ocorrência e termina com uma nota reconfortante, para quem assim quiser entender, de que a empresa está em contacto com as autoridades que é importante que se refira, até este momento não haviam ainda tido qualquer tipo de pronúncia pública sobre o sucedido, sendo que a área não estava vedada sequer, e portanto por isso é que sabemos que ali aconteceu, porque os populares continuavam a ter acesso àquela zona, e a concessionária tratou de fazer o trabalho das autoridades, neste caso, se me permitem, e dizer que a população podia ficar sossegada porque tudo seria tratado, tudo seria monitorizado e recuperado se necessário. Como devem imaginar, esta comunicação, vinda de quem vem, não tem razões para nos deixar descansados, porque convenhamos que se não tivesse havido uma primeira denúncia dos populares, muito provavelmente não saberíamos o que é que teria ali acontecido. O que sabemos é que, à data desta comunicação pública, a zona foi então finalmente vedada, o acesso foi vedado, com a utilização de baias de ferro, e, portanto, tornou-se ainda mais difícil, se não mesmo impossível, constatar no local o que é que ainda estava a acontecer, sendo que os registros que temos dessa altura demonstram que continua a existir, a essa data continuaria a existir uma escorrência de sedimentos para esta zona afetada, e sem termos acesso ou sem podermos confirmar sequer no terreno, uma vez que a documentação também não existe, quais seriam os processos que estariam a ser levados a cabo para resolver este desastre. Esta é a situação que nós temos, enfim, os desenvolvimentos que terá tido desde essa data até então são-nos desconhecidos, porque a área está vedada, porque a informação é absolutamente inexistente. As autoridades limitaram-se a confirmar, no caso a Capitania do Porto de Setúbal limitou-se a confirmar que tinha conhecimento da situação. A Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, que é a entidade responsável por administrar este território, manifestou o seu absoluto desconhecimento nas comunicações públicas de que tomámos nota, e portanto temos neste caso a entidade responsável não sabia o que é que estava a passar, já pelo menos mais de 2 semanas depois do início desta ocorrência. E, portanto, parece-me que temos aqui um retrato de mais um infeliz episódio de como é que o estuário do Sado é gerido e como é que as entidades que supostamente devem fiscalizá-lo e devem garantir a sua proteção atuam. Para nós, esta situação é para nós muito importante, eu diria até mais importante, compreender que obra é esta, porque é que está a acontecer e os moldes em que está a acontecer. E foi esse o trabalho que fizemos no imediato, porque percebemos que havia, na verdade nós não sabíamos que a obra estava a decorrer, enfim, que é relativamente normal, mas percebemos muito rapidamente que não havia muita informação disponibilizada sobre aquilo que estava a acontecer ali. Há a convicção por parte de alguns populares daqui de Setúbal de que isto se trata de uma obra complementar ou integrante do conhecido projeto de melhoria das acessibilidades marítimas ao Porto de Setúbal. Não é o caso, portanto estamos a falar de uma obra completamente separada, e que, após uma breve análise documental, pouquíssima documentação que conseguimos encontrar, e que não foi enriquecida por nenhum contributo da APA, embora tenhamos feito esse pedido logo na altura, portanto até hoje a APA ainda não acedeu ao pedido que fizemos de documentação adicional, e gostaríamos de vos enquadrar um pouco para perceberem como é que se chegou a este acidente, que obra é esta, e de certa forma demonstrar-vos que há algo muito errado na forma como se gerem os recursos naturais do país e, em concreto, os do estuário do Sado. Esta obra prende-se com a criação de uma unidade. Peço desculpa, isto é um bocadinho difícil porque, sim, na verdade, estamos a falar de um projeto que integra 3. Exato. O que está a ser feito ali, ao nosso entendimento da documentação que tivemos acesso até agora, é a Teporset, que é uma empresa pertencente, se não estamos em erro, à Cecil e à Simpor, responsável pelo armazenamento e pelo transporte marítimo de materiais como o clinker de cimento. Terá sido criada ali uma unidade de recepção de clinker de cimento que depois seria carregado em navios e transportado. A primeira vez que há uma referência a este projeto é em 2005, numa avaliação de impacto ambiental que ocorreu em 2005 e que visava a instalação desta unidade de recepção e moagem de clinker no Porto de Setúbal e respectivo cais de apoio.
Este projeto teve inicialmente uma dia desfavorável, em 2005, que é depois virada em 2006 com um despacho do então Secretário de Estado do Ambiente da altura, o Dr. Humberto Rosa, que torna a dia, mediante novos dados que foram feitos chegar à Secretaria de Estado do Ambiente, decidiu então que a dia seria favorável e que o projeto poderia avançar. Esta é a primeira menção que há à obra que nós entendemos que está ali a ser feita. Portanto, estamos a falar de há cerca de 15 anos atrás. Entretanto, em 2009, há um novo projeto para o terminal que fica imediatamente adjacente a este, que é o TEPO7, portanto, o Termitrena, que ficam paredes meias, e que teria a ver com um projeto de armazenamento de coque de petróleo e carvão no Termitrena. Este projeto teve uma dia favorável, condicionada, como sempre, em maio de 2010 e, portanto, há cerca de 11 anos atrás. Eu peço desculpa interromper, mas vai ter que terminar porque já está ultrapassado o tempo dos 10 minutos que estavam determinados para esta primeira intervenção. Terá sempre, naturalmente, que acrescentar, ou poderá acrescentar na intervenção final, não só em função das questões que sejam colocadas, mas como daquilo que considera importante e oportuno de ser como comentário. Por isso, gostaria, tanto quanto possível, que terminasse o mais breve. Então passamos para a fase seguinte. Para um resumo, muito rapidamente, Sr. Presidente, avance para um resumo desta informação e depois teremos todo o gosto em particularizá-la, até porque entendemos que será importante para os senhores e senhores deputados compreenderem. Estamos a falar de um projeto que não existe no papel, para além de uma comunicação entre a TEPO7 e a Administração Regional Hídrica do Alentejo, que dá a luz verde a que estas dragagens que estão ali a ser feitas neste momento sejam feitas, embora elas constituam cerca de 4 vezes mais do que aquilo que é o limite máximo permitido por lei para este tipo de dragagens, sem que haja um estudo de impacto ambiental específico para as mesmas. Portanto, foi autorizado. E para a autorização dessa obra foram utilizados elementos de uma dia de há 16 anos atrás, outros elementos de uma dia de há 11 anos atrás e ainda elementos da dia das últimas dragagens que foram realizadas no SAD, que não têm rigorosamente nada a ver do ponto de vista técnico ou operacional com esta obra que tomou aqui lugar agora. E, portanto, e para concluir, Sr. Presidente, parece-me que poderemos e devemos particularizar efetivamente o que é há aqui nesta troca documental, mas o que queremos deixar claro é que não nos descansa minimamente que uma obra desta natureza, construída sobre estes moldes, de uma total opacidade, de uma total falta de partilha de informação, em que, ocorrendo um acidente destes, o promotor da obra se limite a tirar algumas seguranças públicas de que tudo será tratado como foi tratado este projeto, mais uma vez no total obscurantismo da população afetada, e parece-nos que é a hora, efetivamente, de colocar um fim a esta gestão dos... Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora então para as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, pela ordem que está determinada. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e passo a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, a quem cumprimento. Estamos a ouvir, Sr. Deputado. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento também na sua pessoa, não só todos os senhores deputados, como os representantes da Associação SOS-SAD, que saúde pelo trabalho que vão desenvolvendo. Sr. Presidente, quero começar por dizer que é pena que na exposição dos requerimentos não tenha sido feita uma descrição melhor daquilo que realmente ali se sucedeu. Porque, para quem nos assiste de casa, pode não ter sido claro quando nós ouvimos falar de descargas de lamas e de acidentes, desastres, catástrofes ambientais. É muito importante termos cuidado com o peso das palavras. Mas não me queria centrar nessa disputa mais partidária, porque o SAD é mais importante do que qualquer contenda, e queria sim saudar estas informações que nos foram trazidas e deixar algumas questões. Mas para clarificar, nós estamos aqui a debater aquilo que foi um acidente, tanto quanto conseguimos apurar, na edificação de uma bacia de manobragem e, portanto, de facto, não tem nada a ver, como disseram e muito bem os representantes da SOS-SAD, com o outro processo das dragagens do SAD, que, aliás, queria saudar
porque criou um enorme alarme, mas de facto podemos hoje ver que foram feitas, esse processo das melhorias das acessibilidades foi feito com bastante cuidado, com monitorização, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi extremamente exigente e foi muitas vezes ao terreno para verificar que aquilo que era proclamado estava a acontecer, e de facto saudamos que isso tenha acontecido e lamentamos hoje estar aqui a debater esta situação, este acidente que rebentou com aquele dique que estava a conter, no fundo, os dragados que tinham sido retirados do leito do Sapal. E a questão que tinha para colocar prende-se justamente com o manto de opacidade, para se ter questões muito claras, se podiam caracterizar o que é que querem dizer com manto de opacidade. Os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de Setúbal e da Comissão de Ambiente questionaram o Ministério do Ambiente no sentido de obter mais informação e estamos, de facto, muito empenhados em perceber se houve ou não houve uma avaliação de impacto ambiental e em que condições é que ela foi aprovada e, portanto, iremos confirmar estas informações que hoje aqui nos foram prestadas, mas dizer aos representantes da SOS-SAD que nós próprios também já começamos a fazer esse levantamento, aliás, não agora, há várias semanas atrás, e também para percebermos que tipo de sedimentos são aqueles, porque quando é dito que a zona não estava isolada, e era uma questão que queria colocar, a informação que nós temos é que os sedimentos que ali estavam eram de grau 1 e 2. E aquilo que eu queria saber é, sendo que estes requerimentos não configuram perigos, se de facto a Associação tem esta informação, se foi prestada uma informação correta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque é muito importante nós compreendermos que uma coisa é haver um acidente que vai fazer com que haja escorrências de lamas, perturbando necessariamente pelo aumento da turbidez aquilo que é o ecossistema na sua vitalidade normal, ou se estamos a falar de contaminantes. E esta é uma questão central para nós. A Associação pode partilhar connosco se estes sedimentos são contaminantes ou se apenas houve um aumento da turbidez que obviamente tem incidências graves. Outra questão que temos colocado e que não é menos relevante é como é que podemos resolver... Queira terminar, Sr. Deputado, o mais rápido possível? Termino, Sr. Presidente, com duas questões sintéticas. Como é que podemos resolver este assunto na vossa perspectiva? Se a natureza se encarregará de resolver este lamentável acidente ou se tem que haver uma outra intervenção? E, por fim, Sr. Presidente, eu queria perguntar isto que é muito importante. Quando nós falamos em desastre ambiental, eu precisava que me quantificassem numericamente do que é que estamos a falar e queria uma vez mais agradecer, finalizando, o vosso empenho em tudo o que tem sido feito e podem contar também com o Grupo do Partido Socialista para ser fiscalizador. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, a quem passa a palavra. Faça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar os senhores deputados e, naturalmente, agradecer e cumprimentar ao SOS-SAD pelo importante papel que tem desempenhado na defesa do Rio Sado e aqui mais uma vez a trazer-nos uma questão que é bastante relevante. Ora, a questão que aqui é colocada efetivamente no que diz respeito ao nível de perigosidade é bastante relevante e, portanto, pegando aqui naquilo que até foi mencionado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, é fundamental perceber o nível de informação que foi ou não entregue, mas não foi particularmente só entregue ao SOS-SAD, creio eu, o nível de informação que existe publicamente. E, portanto, as questões que eu irei colocar, pelo que eu percebi, a SOS-SAD tentou por todas as vias conseguir obter informação junto à IPSS e não conseguiu obter, e tentou por todas as vias também junto da APA e de outras entidades que teriam responsabilidade sobre esta matéria. E, portanto, as questões que eu irei colocar à SOS-SAD, naturalmente que eu irei perceber que ou foi em função da resposta que foi exígua ou inexistente por parte das entidades envolvidas, ou é em função de alguma informação pública que, de uma forma muito meritosa, a SOS-SAD tem conseguido recolher e trazido aqui a uma linha mais mediática. Nesse sentido, então, se de facto tem ou não conhecimento o SOS-SAD do nível de perigosidade dos sedimentos que estão aqui em causa, se eventualmente são de grau 1 ou são de grau 2, se consegue perceber em que outras regiões, do ponto de vista geográfico, podem neste momento estar estes sedimentos, em que locais, se estão apenas concentrados mais perto do local do acidente ou se de facto identificou outras zonas mais distantes onde os mesmos possam estar ou não, e evidentemente também perceber se tem conhecimento de outro tipo de operações de dragagens, neste caso, pelo que percebemos, são dragagens de manutenção, que tenham vindo a ocorrer nestes últimos meses ou anos, e se eventualmente dentro dessas dragagens de manutenção que ocorram nesta zona industrial da Mitrena, se tem conhecimento de ter existido ou não
algum incidente ou acidente que, de alguma forma, possa ter provocado algum dano, ainda que o mesmo possa não ser da mesma dimensão desde que estamos aqui a tratar. Sendo evidente que, quando estas questões são colocadas, nós percebemos que a primeira resposta e a primeira linha de resposta é vir da parte da APSS, que estaremos ansiosos por ouvir essa resposta, e da mesma forma conseguimos compreender que a própria menção por parte do Partido Socialista sobre as dragagens do Rio Sado é uma evidência de que é um assunto muito mal resolvido com o próprio Partido Socialista. Mas o divórcio que o PS fez com esta questão das dragagens e o divórcio que fez com a cidade de Setúbal, com o estuário do Sado, é de facto matéria para outra ocasião. Sendo certo que a única medida em que influencia esta situação é porque existe um caso de transparência e de informação que não foi tratado convenientemente. Todos sabemos que a consulta pública foi espatifada, foi completamente ultrapassada no processo das dragagens do Rio Sado, sendo os processos que referimos é o processo de melhoria de acessos do Porto Marítimo de Setúbal. E é evidente que, se o Conselho de Setúbal e as pessoas envolvidas na defesa daquilo que é o nosso ativo natural, para terminar, Sr. Presidente, não demonstrarem preocupação ou não demonstrarem desconfiança, é óbvio que não estariam a fazer o seu papel e não estariam a demonstrar-se como cidadãos preocupados, porque de facto o historial é péssimo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Sandra Cunha, faça o favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, já tendo colocado algumas questões no início da intervenção, da apresentação do requerimento, queria agora apenas colocar mais algumas questões. Uma delas tem a ver se confirma aquelas notícias de que as lamas teriam, enfim, que o derrame se teria movimentado e teria chegado já ao Alcácer do Sal. Essa foi uma das informações que surgiu na altura, que teria sido por volta de 20 de janeiro. Se também neste momento continuam, portanto atualmente, se continuam a detectar-se algum tipo de lamas ou se de facto as baias que vedam o local continuam lá e não permitem que se chegue lá e, portanto, que se perceba isso. Também enfim, algum tipo de esclarecimento sobre, relativamente à perigosidade destes sedimentos e se houve alguma forma ou se haverá alguma forma de fazer essa avaliação ou se ela foi feita para perceber esse nível de perigosidade. E, por fim, gostava que explicassem um pouco melhor esta necessidade ou esta exigência, pelo menos, da avaliação de impacto ambiental para operações que são operações de manutenção, pelo menos foi essa, parece-me que terá sido esse o critério que prevaleceu para não se fazer, ou enfim, para justificar a não realização de uma avaliação de impacto ambiental específica para esta situação. Portanto, porque é que a SOS Sado defende que ela deveria ter sido feita, ou que deve ser feita sempre em qualquer situação, portanto, pedia que explicassem isso um bocadinho melhor, até porque já a seguir vamos ouvir precisamente os responsáveis nesta matéria, tanto os representantes da T-Porset como a APSS e a Capitania do Porto de Setúbal, e, portanto, será importante termos essas informações em mão e todos esses argumentos também em mão para conseguirmos compreender aquilo que se passou e para conseguirmos também compreender os dois lados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dando seguimento, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos, faça o favor, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o movimento SOS Sado. O PCP, quando tomou conhecimento desta ocorrência e deste acidente ambiental, como foi referido, foi de facto com preocupação. Temos vindo a tomar iniciativas no sentido da proteção e da salvaguarda das áreas protegidas aqui junto deste local, em particular do estuário do Sado e todas as zonas de proteção associadas, e consideramos que de facto há ainda muito a fazer para, neste sentido, no sentido da sua proteção.
Eu gostaria de também abordar aqui alguns aspectos e se nos podiam também, se têm elementos que nos possam partilhar connosco relativamente a alguns aspectos. Um dos aspectos já foi aqui colocado, prende-se de facto com a classificação dos sedimentos e se têm informação sobre o tipo de sedimentos. Daquilo que nós tivemos conhecimento por via das notícias que são públicas naturalmente, que não teriam perigosidade, mas gostaria de ouvir da vossa parte que informação é que têm perigosidade no sentido de poluentes, neste sentido, mas gostaria de ouvir o conhecimento que têm relativamente a esta matéria. Um dos aspectos que foi também referido é que a recuperação da área, ao que se esperava, tal expressão de que as marés e as chuvas pudessem remover estes sedimentos. Eu gostaria também de vos ouvir sobre esta referência e gostaria também ainda de vos ouvir sobre notícias mais recentes que tornadas públicas, inclusivamente destes últimos dias, da Terporset, peço desculpa, dizer que está a trabalhar com as autoridades para o estabelecimento de medidas de compensação ambiental. Gostaria de perguntar que conhecimento é que tem relativo a esta matéria. Depois um segundo conjunto de questões, no tempo que me resta, prende-se com o seguinte: nós consideramos, como há pouco estava a dizer, que no quadro da necessidade da proteção do estuário do Sado e de facto que haja aqui um reforço de meios para que possa haver uma monitorização e um acompanhamento efetivo sobre a realidade concreta, este tipo de acidentes obviamente que tem responsáveis e tem que ser responsabilizados e obviamente que até por ser tem aqui responsabilidades relativamente a esta matéria. E eu gostaria aqui de vos perguntar no quadro da recuperação das pradarias marinhas, porque consideramos que há necessidade e que a empresa tem de facto que assumir essa sua responsabilidade, mas gostaria de vos perguntar o que é que acham que é necessário, que medidas é que são necessárias para a recuperação das pradarias marinhas que ficaram soterradas e são de facto ecossistemas fundamentais para o estuário e que merecem proteção, mas gostaria também de vos perguntar, porque é um aspecto que nós consideramos que há necessidade, até tendo em conta esta importância destes ecossistemas, da necessidade da sua inventariação, Queira terminar, Sra. Deputada, do seu mapeamento, da sua monitorização, não de uma forma esporádica, mas de uma forma permanente e constante. E parece-nos aqui que o SNF e a APA têm aqui também responsabilidades relativamente a esta matéria. Aliás, eu gostaria também, é telegráfico mesmo, dos vários elementos que podemos recolher, é dito que o ICNF foi ao local e que estaria a monitorizar. Eu também gostaria de perguntar que informações é que tem relativamente a esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Bebiana Cunha. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Faça favor. Agradecer desde já à SOS SAD os esclarecimentos iniciais que nos prestou a todos e certamente na sua intervenção que se segue poderá esclarecer mais detalhadamente uma série de aspectos que já queriam esclarecer na intervenção inicial, mas de facto não foi possível por via do tempo. Em relação ao tema que estamos aqui a discutir, de facto ficam muitas perguntas ainda por responder. Nós esperamos que na audição do Sr. Ministro do Ambiente que solicitamos possa de facto ser mais esclarecedor sobre o que aqui estamos hoje a procurar apurar, nomeadamente que responsabilidades existem, quem vai ser responsabilizado e nomeadamente o papel das autoridades, inclusivamente do próprio Ministério do Ambiente, neste caso que aqui discutimos. E é inegável, após ouvirmos
a SOS SADO, que se trata de um episódio grave, de uma agressão ambiental que se deu no início de janeiro, e estamos a falar da escorrência de sedimentos que virão aqui do terminal da Cécil. Estamos a falar de uma zona que foi vedada e que impediu a verificação no local do que estaria, ou do que continuou, do que terá continuado a acontecer, e portanto desde logo gostaríamos de perguntar à SOS SAD que percepção é que tem, ou seja, no vosso entendimento, porque é que consideram que este acesso ao local foi vedado. Também gostaríamos de saber o seguinte, no que diz respeito a esta obra da T-Por-7, que como explicaram, estamos a falar de uma unidade de recepção e moagem de clickers de cimento, e haverá aqui uma autorização do Ministério do Ambiente que data a 2006. Nós gostaríamos de saber, na opinião da SOS SAD, qual deveria ser a posição do Ministério do Ambiente em 2020. Também alertam para a questão do projeto das dragagens não ter tido avaliação de impacto ambiental, ter sido autorizado pela dimensão. Evidentemente há aqui uma necessidade de atualização de uma DIA antiga. No vosso entendimento, porque é que houve aqui esta dispensa de uma AIA devidamente atualizada? E gostaria só de, face aos comentários, às intervenções dos senhores deputados que me precederam, o senhor deputado do Partido Socialista disse que os sedimentos não eram contaminantes. Nós gostaríamos de perceber se a SOS SAD tem alguma informação, se isto efetivamente corresponde à verdade. E por fim, para concluir, gostaríamos de saber então o que é que a SOS SAD espera da atuação do Ministério do Ambiente neste processo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Pelo Grupo Parlamentar do PEV, Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Agradecer a exposição que os representantes do movimento SOS SADO nos trouxeram sobre o incidente, sobre este acidente ambiental ocorrido no início do mês de janeiro, provocado pelo rebentamento de uma bacia de retenção de sedimentos oriundos de dragagens realizadas junto ao terminal T-Por-7, que provocou o alastramento de lamas pela praia de Eurominas. A zona afetada, como já foi dito, e é preocupante, está inserida em zona especial de conservação e zona de proteção especial do estuário do Sado, e por isso compreendemos a preocupação, e também nós gostaríamos de conhecer as explicações para o sucedido. Este conjunto de audições de hoje e as indicações que o movimento SOS SAD nos trouxeram já serão com certeza uma contribuição nessa direção de esclarecer o que aconteceu. Servirá para se fazer luz sobre as circunstâncias em que se deu este deslocamento de lamas, e que este deslocamento terá sempre consequências preocupantes, designadamente pelos impactos que poderá ter na zona da pradaria marinha. Porque estamos também a falar de um importante sumidor de carbono e uma valiosa maternidade de vida marinha, da qual depende um vasto número de espécies. Para além do mais, a praia de Eurominas é ainda um viveiro de bivalves que sustenta inúmeras famílias, um local de produção de ostras, que também poderão ter sido afetadas pelo alastramento das lamas, e daqui, deste acidente, poderão ter culminado uma situação de avultados prejuízos. Por isso, a questão que se coloca neste momento é de conhecer, a partir também da intervenção da SOS SADO,
na intervenção no local, quais são os impactos que já estão a ser sentidos, quer seja pelos produtores de ostras, pelos diversos técnicos, pelas associações de ambiente, pelas populações, o que é que o movimento conseguiu recolher de preocupações de todos deste conjunto diverso de associações e de técnicos e até mesmo dos produtores sobre as consequências do que aconteceu. E, por outro lado, que medidas, no entender do movimento, podem e devem ser postas em andamento imediatamente para assegurar a defesa da biodiversidade e do ambiente naquela região, naquele local. E se se conhecem algumas medidas de mitigação e compensação que permitam proteger os valores naturais e ambientais do estuário do Sado, para que, e no conjunto, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, e neste conjunto se consideram que deve ser promovida a participação das populações e das entidades locais em todo o processo de proteção do rio. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a informação que a Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues pretende intervir nesta audição. Se não houver qualquer objeção de nenhum dos membros dos grupos parlamentares aqui presentes. Muito bem. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, está-nos a ouvir? Estou sim. Sim. Faça o favor, faça o favor. Muito boa tarde. Olá. Muito gosto em vê-la e ouvi-la. Faça o favor. Muito obrigada. Dê-me só aqui um instante para eu poder retomar. Exatamente. Muito obrigada e agradeço por permitirem a minha intervenção. Queria começar por agradecer à SOS Sado pela presença aqui hoje, mas por todo o trabalho que tem desenvolvido em prol do Sado. Não consegui ouvir a intervenção inicial porque estava numa outra reunião, mas irei fazê-lo posteriormente. Relativamente ao assunto que nos traz, sabemos que no passado dia 9 de janeiro rebentou a parede do tanque de contenção de águas do Madragagem, que resultou no alastramento de lamas pela praia de Eurominas, e existem ainda diversos testemunhos dando conta que estas lamas continuaram a estender-se ao longo do rio, nomeadamente até Alcácer do Sal, a 25 km do ponto inicial da escorrência. Esta dragagem não terá tido estudo de impacto ambiental, foi realizada com vista a aprofundar o terminal de Tepor 7, concessionado às empresas CS e Licimpor para transporte de graneiros sólidos. A SOS Sado, noutra ocasião, já havia falado que se tratava de uma catástrofe ambiental, declara que o material dragado é originário de uma zona de estuário onde, segundo vários estudos, existem diversos poluentes tóxicos em quantidades preocupantes, derramado agora em grande quantidades numa zona integrante da reserva natural do estuário do Sado. Tanto a SOS Sado como a Ocean Alive, organização que se dedica à monitorização destas pradarias marinhas, acreditam que este soterramento, se prolongado no tempo, pode afetar e até levar à morte da pradaria, chamando a atenção para os impactos negativos na sua importante função como sumidor de carbono e maternidade de vida marinha. Até por 7 desvalorizou a situação. A administração dos portos de Setúbal e Sesimbra apenas refere que não conhece qualquer irregularidade. O ICNF, tendo-se deslocado ao local, terá considerado que a situação não era muito preocupante e que se tratavam de lamas não poluentes. No fundo, o que eu pretendo saber é, se vocês souberem dizer, obviamente, qual é que é o ponto da situação, se sabem se este foi ou não um episódio isolado ou se é recorrente, se já existiram outros, se o material derramado é ou não é poluente, se foram feitas análises a estas lamas e que acompanhamento está a ser feito pelas entidades intervenientes. Muito obrigada. Era só. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passado o período de tempo de intervenções dos diferentes grupos parlamentares e da Sra. Deputada não inscrita, passo a palavra novamente aos representantes do movimento cívico SOS Sado para uma intervenção final, em função das questões que foram colocadas, naturalmente, ou de outras observações que pretendam fazer, por um tempo máximo de 10 minutos. Façam o favor. Estão-nos a ouvir? Senhores representantes do movimento cívico SOS Sado, Sr. David Nascimento e Dona Maria Cardoso, estão-nos a ouvir?
Não parece que seja o caso. Ao momento não parece que seja o caso. Não estão. Senhor Presidente, Sim, sim. era só para perceber se era um problema de ligação só com o SOS SAD, ou seja, era mesmo só um teste. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. É realmente um problema com o SOS SAD. Confirmo. Já agora contribuo para o teste dizendo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista houve na perfeição também. Muito bem. É aqui um problema de ligação com o movimento que nos está... Eu penso que neste momento caíram mesmo. Estamos naquele momento de impasse de não saber exatamente o que fazer. Há algum contacto telefónico? Não creio. Mas... Não, mas estão-nos a informar que não estão a conseguir aceder. Boa tarde, peço desculpa. Já conseguimos novamente. Já? Já. Muito bem, muito bem. Não conseguimos ouvir nada da intervenção da deputada Cristina Rodrigues, infelizmente. Muito bem. Façam o favor, então, de fazer esta intervenção final, enquanto podem aceder. Certíssimo. Vamos ver. Muito obrigado. Faça favor. Não tivemos a oportunidade de ouvir a intervenção da Sra. Deputada Cristina Rodrigues e, portanto, não sabemos se nos foram colocadas algumas questões. Tomámos aqui nota de alguns dos aspectos que nos parecem mais importantes esclarecer e, portanto, passava a palavra à minha colega Maria. Muito boa tarde a todos. Ora, relativamente às questões dos sedimentos, da perigosidade destes sedimentos e das análises que foram feitas pelo IPMA, eu gostaria apenas de referir que o IPMA efetivamente identificou dragados classe 1, 2 e 3 naquela zona. Ainda assim, esta análise que é feita pelo IPMA não é uma análise que incorpore a necessária avaliação da toxicidade dos sedimentos, que é uma coisa que efetivamente continua a não ser feita, embora já pertença à lei ambiental deste país, nomeadamente ao REJAIA, que diz inclusivamente que os sedimentos têm que ser analisados quanto à sua toxicidade. Apenas partilhar convosco que em 2020 se fez uma caracterização do território municipal relativamente aos seus recursos hídricos e aquela zona, que é a zona WB5, foi identificada em 2020 como sendo uma zona fortemente contaminada. Este relatório visava a identificação do bom ou mau estado ecológico das águas, reconhecendo que a grande maioria das nossas estações de monitorização nem sequer estava preparada para fazer uma avaliação correta do estado ecológico das águas. Esta nova definição ou este novo conceito de estado ecológico tem a ver com a transposição de mais uma diretiva europeia para a nossa legislação nacional, mas que nós continuamos a insistir, no fundo, em não a cumprir, porque não temos sequer formas físicas de fazer o atestamento sobre o estado ecológico das águas. Ainda assim, aquela zona é tida como fortemente contaminada. Este não é o único estudo que o diz. Existem vários estudos de impacto ambiental feitos para aquela zona e não dependentes desta obra que indicam aquela zona como uma zona fortemente contaminada. De qualquer das formas, e para que fique registado, o relatório do IPMA não identifica apenas sedimentos classe 1, ainda que nem sequer avalie a sua toxicidade, eles vão até à classe 3. Relativamente à obra em si e à questão da obra ter uma declaração de impacto ambiental, eu gostaria apenas que ficasse claro para todos nós que aqui estamos, que esta obra não é uma obra que tenha um projeto, não existe um projeto público desta obra. Portanto, se não tivesse acontecido efetivamente este desastre, provavelmente nem nós, nem os senhores saberiam que esta obra está a decorrer. O que houve aqui foi uma comunicação em 2017 entre a RHLT, a APA e a CESIO, que efetivamente nos dá a entender, e esta documentação está afeta a projetos que datam de 2005 e que datam de 2009, portanto, descobri-los, como devem calcular, na disponibilização da internet que a APA faz disto, descobri-los não foi uma tarefa muito fácil, ainda que nós, como o meu colega David já referiu, nós pedimos esta documentação à APA
logo no início de janeiro e ela ainda não nos foi facultada, mas da que está disponível, conseguimos compreender que existe uma comunicação entre estas três entidades, portanto, o promotor da obra, a APA e a ARLHT, em que... Exatamente, a RH do Alentejo, que é bem mais fácil. Em que, em 2017, fala-se na impermeabilização do terreno, de 3.500 metros quadrados de terreno, e na utilização do cais da TEPOR7 por alguma degradação que era sentida no cais da Mitrena. E nós só conhecemos este projeto, no fundo, porque é uma das frases do ofício que o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente emite, dizendo que era esta a pretensão. Porque é que a ARH do Alentejo decide classificar estas dragagens como dragagens de manutenção? Nós, efetivamente, não conseguimos compreender de todo, porque elas ultrapassam em 4 vezes o valor máximo que é permitido por lei para ser considerada uma dragagem de manutenção, portanto, são 100 mil metros cúbicos. Estamos a falar na mobilização de 410 mil metros cúbicos de sedimentos, eles próprios, muito provavelmente, já subavaliados, porque percebemos que, muito embora esteja na lei ambiental que os sedimentos têm que ser avaliados quanto à sua toxicidade, tal não aconteceu, e ainda assim temos uma classificação de grau 3, quando estamos a falar de uma análise meramente analítica destes sedimentos. Dizer-vos também que esta obra, este projeto que nós não conhecemos, porque ele não existe fisicamente em lado nenhum, acabou por ser justificado na sua ultrapassagem de 4 vezes o valor máximo permitido por lei para ser considerada uma dragagem de manutenção, acabou por continuar, porque efetivamente tem 2 projetos de março de 2005 e de dezembro de 2009, relativamente ao armazenamento de petróleo e relativamente à unidade de recepção e imagem de clinker naquele território, que no fundo o escudaram. Portanto, aquele território já tinha 2 avaliações de impacto ambiental. Não interessa, efetivamente, dizer que estas avaliações de impacto ambiental, tendo já a mais velha de todas elas, 16 anos, e, portanto, está completamente ultrapassada, já passou do seu prazo legal. As avaliações de impacto ambiental também têm um prazo legal previsto na lei e são de 2 anos. Nós conseguimos compreender o porquê disto acontecer, não é? Porque os sítios permanecem... estão em permanente mudança e, assim como as leis que protegem o nosso ambiente, sobretudo com a transposição das diretivas europeias, também estão em permanente mudança. Portanto, o período máximo de um estudo de impacto ambiental ou de uma declaração de impacto ambiental são 2 anos. No entanto, neste caso, são utilizados declarações de impacto ambiental para estudar esta obra, que nós não conhecemos, que vocês não conhecem, que não é pública, não existe em projeto e já tem 16 anos. Portanto, relativamente à qualidade dos sedimentos, e relativamente à dragagem que é feita, não podemos, com a explanação que vos fazemos, ficar de todo descansados. Relativamente a algumas das outras questões que foram colocadas, eu parece-me importante, de certa forma, delimitar aqui aquilo que é a nossa intervenção neste tipo de processos. É evidente que não compete a um movimento cívico com recursos extremamente limitados, na situação em que nos encontramos ainda para mais neste momento, que restringe largamente a mobilidade da cidadania ativa, não me parece de todo legítimo pedirmos a nós que quantifiquemos um desastre num local ao qual nós não temos acesso, as circunstâncias dos quais ainda estamos a tentar perceber nós próprios, e sem os recursos de que dispõem as autoridades para fazer esse papel. Portanto, parece-me que esta pergunta de como é que podemos quantificar? Sabemos que há pradarias marinhas envolvidas e, portanto, estamos a falar de um habitat extremamente sensível, absolutamente fundamental na retenção de carbono e, portanto, um instrumento indispensável no combate às alterações climáticas e, portanto, só esta situação serviria para nós podermos quantificar esta ocorrência como muito grave. É importante também que se perceba que está também causado um impedimento à área, do acesso à área, por parte não só dos cidadãos que habitualmente ali se deslocam, como também, e isto muito importante, das espécies autóctones, não é? Não só aquelas que terão perecido por compactação e por sufocamento a quando do derrame, como também das várias espécies que habitam naquele local, que fazem daquele local o seu local de nidificação, de alimento. Mais uma vez, e como referiu muito bem no início desta audição a senhora deputada do PAN, estamos a falar de uma zona que está protegida pela Convenção Ramsar e, portanto, é efetivamente uma zona muito rica
em biodiversidade e cuja proteção é absolutamente fundamental. Também por aqui podemos ajudar a quantificar um pouco a gravidade desta situação e sem fazer menção ainda aos vários outros tratados que protegem toda esta zona. São 9. Mas a resposta concreta para a quantificação do desastre é a mesma pergunta, tem um bocadinho a ver com a pergunta de como é que se resolve. Ora, nós não temos como saber como é que se resolve, porque nós não sabemos sequer o que é que está a acontecer no terreno neste momento. Não temos como saber. Essa informação não é partilhada, portanto, é evidente que compete às autoridades que têm tido até agora, e autoridades, estamos a falar da Capitania do Porto de Setúbal, estamos a falar do IPMA, da DGRM, do ICNF, de todas estas entidades que têm como papel a proteção dos recursos naturais portugueses. É evidente que têm estas instituições, sim, a obrigatoriedade de quantificar o desastre e de nos explicar como é que ele vai ser resolvido. Não tem sido o caso até agora, em que todas as pronúncias públicas sobre esta situação foram feitas pelo promotor da obra, no que nos parece uma inversão completa dos papéis que devem acontecer neste tipo de situações. E isto leva-me a ter sido a última pergunta de que tomámos nota e que se prende com a expressão que o Sr. Deputado do PS traz à curiosa do manto de opacidade. É importante referir que este manto de opacidade está precisamente ligado a isto que estamos a falar agora e que se estende para o que têm sido as últimas intervenções industriais no estuário do Sado. A informação é escassa, a informação só é tornada pública muitas vezes após denúncia de movimentos como o SOS Sado e outros que operam na área e que vão tentando, com os seus recursos limitados, zelar para que haja transparência nestes processos. Depois, é extremamente difícil consultar qualquer tipo de documentação relacionada com estes projetos. Basta dizer, por exemplo, como a minha colega Maria muito bem disse, não há efetivamente documentação formal, pública, sobre esta obra que está a ocorrer neste momento. Toda a documentação que foi solicitada à APA, como é habitual nos nossos contactos com esta organização, infelizmente, não foi até agora, não surtiu até agora qualquer efeito. O mesmo aconteceu no projeto anterior das dragagens do Sado, das grandes dragagens do Sado, onde foi sempre muito difícil obter qualquer tipo de informação. As queixas que foram interpostas relativamente a essa situação e esta também não tiveram até agora qualquer tipo de resposta por parte da Igamaot. No caso das dragagens, do projeto anterior de dragagens, estamos a falar de queixas que foram interpostas há mais de um ano e que continuam a aguardar sequer o reconhecimento por parte da entidade que foram efetivamente recebidas e analisadas. Portanto, parece-me que fica aqui claramente demonstrado aquilo que é, porque é que usamos esta expressão do manto de opacidade, porque se percebe claramente que há esta noção, que a nós nos parece profundamente errada, e a lei também assim o diz, que é de que estes assuntos podem ser tratados entre as empresas que operam no local e as entidades que as fiscalizam. Ora, se já tínhamos visto isto nas dragagens, que não podemos contar com as entidades fiscalizadoras para a devida intervenção atempada para a correção dos problemas, esta situação da Mitrena, bem, eu penso que, pelos factos que aqui narramos e pela cronologia que vos tentámos fazer, acho que demonstram claramente que está na hora de terminar com esta forma de fazer as coisas e de impor um modelo participativo e transparente na gestão dos recursos naturais que não pertencem à TEPOSET, não pertencem à administração dos portos de Setúbal e de Sesimbra, pertencem a todos os setubalenses e a todos os portugueses. Sim. Penso que não sei se ficou alguma questão por responder. Senhores e senhores deputados, peço desculpa. Então, agradecer desde já as respostas, cumprimentar todos os presentes e aproveito também por cumprimentar o movimento cívico SOS Sado, porque, entretanto, tive que substituir o Sr. Presidente, que teve que se ausentar para participar na reunião de outra comissão. Portanto, desde já, o muito